E aí pessoal, tudo bem? Essa daqui é a segunda parte de um vídeo que você pode encontrar aqui nos cards, ok? Só pra resumir assim, eu vi no Instagram um perfil que enfim, teve uma experiência religiosa e eu não julgo a experiência religiosa, eu julgo a interpretação dela. E aí nesse vídeo, na verdade, eu tô conversando com vocês. No primeiro vídeo eu conversei com vocês acerca dessa ideia de Deus falar conosco hoje, trazer novas revelações, trazer coisas extra-bíblicas. E nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo, eu falo um pouco sobre a teologia do avivamento, como que nós enxergamos o avivamento, o que nós devemos esperar sobre um avivamento no Brasil. Então, beleza, galera? Aproveitem o vídeo aí, eu me esforcei ao máximo, eram 3 horas da manhã, e enfim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a teologia do avivamento. Novamente, eu não me preparei, eu não parei para estudar profundamente sobre isso, até porque geralmente quando eu paro para estudar é para ser um pouco exaustivo, isso me cansa muito, mas como eu vivo escutando sobre essas coisas, eu não tô exatamente cru para falar sobre isso. Então, beleza. Eu vou falar então sobre a teologia do avivamento, mas novamente, isso aqui não é um tratado, é só uma conversa. O avivamento, gente, aparentemente, não é uma teologia, não é algo exatamente fixo, sabe? Não existe na Bíblia algo que diga o que é o avivamento, ao contrário de, por exemplo, você tem muito bem registrado com Paulo a ideia de graça. Graça é muito tratado na Bíblia, muito bem documentado e muito bem trabalhado esse conceito. Agora, o conceito de avivamento não é tão bem trabalhado assim na Bíblia, ok? É algo que nós muito mais percebemos. Okay? André, mas a Trindade também é algo que nós percebemos. Exatamente. Se você for estudar um pouquinho sobre Trindade, você vai ver o quão confuso tudo pode se tornar, justamente porque não foi muito bem trabalhado na Bíblia. E se não foi muito bem trabalhado, gente, quer dizer alguma coisa, ok? A ausência de algo também significa algo. Ou seja, talvez seja algo que nós não devamos criar muito em cima, tá bom? Mas que é talvez interessante nós pensarmos sobre. Assim como, por exemplo, algo que também não foi muito trabalhado e que vale muito a pena a gente pensar sobre é a cristologia. Como que Jesus Cristo, ele tanto era Deus quanto era homem ao mesmo tempo. E como é que foi possível que Deus sofresse na cruz e que ele morresse? Enfim, são coisas que não se apresentam muito sistematicamente na Bíblia, mas que nós começamos a pensar sobre. Então, novamente, eu falei que não é algo muito presente, mas que pode valer a pena a gente pensar sobre isso. Sobre o avivamento, gente, gostaria, na verdade, de fazer algumas perguntas. O avivamento, primeiro, ele é alguma coisa cíclica? Sabe? É uma coisa que vem e acaba, vem e acaba ao decorrer dos anos, ao decorrer dos séculos, porque realmente hoje em dia nós olhamos para trás e a gente consegue perceber, a gente consegue ver que houveram alguns momentos de avivamento na história, ou se isso não é simplesmente cíclico e é algo que nós devemos buscar. E aí, se é algo que nós devemos buscar, eu ainda emendo uma terceira pergunta, se é: nós devemos buscar, ou seja, pedir, ou nós devemos fabricar? É algo que depende simplesmente de nós mesmos. Então aqui, eu tô sendo sincero com vocês, eu tô fazendo 3 perguntas. É uma coisa cíclica que vem e vai ao redor da história. Até mesmo se você for olhar, sei lá, Juízes, você vai perceber que havia um senso de cíclico na forma com que o povo se comportava e a forma com que Deus ele intervia naquela história. É algo que nós devemos simplesmente pedir e orar e estar atento para ver quando é que isso vai acontecer. Ou seja, aí nós somos extremamente passivos e só somos ativos no pedir, ou se nós somos extremamente ativos e que nós, através da nossa conscientização, através da nossa força de vontade. Eu coloquei 3 perguntas, né? Agora é que eu devo tentar responder um pouquinho todas essas coisas. Em primeiro lugar, eu não acho que avivamento seja uma coisa cíclica. Não é uma coisa extremamente natural, sabe? Eu acho que a fé ela não é tão orgânica ao ponto de haver momentos de frieza e de avivamento assim na história tão regularmente. Eu acho, porém, que é algo que nós devemos buscar, tá? Eu acredito que no Novo Testamento, ainda mais nas falas de Jesus, é algo muito claro de que nós devemos sim buscar estar próximos, estar preparados para tudo, estarmos sempre ativos, procurar sempre ter uma fé ativa e que traga frutos. Então eu acho que o avivamento ele necessita do nosso pedir, mas também necessita do nosso fazer. É claro que não vai haver um avivamento
seja local, tá? Um avivamento numa igreja única ou um avivamento numa nação. E nada disso vai acontecer se ninguém se conscientizar, se ninguém botar a mão na consciência, ler sinceramente a Bíblia e falar, gente, a Bíblia não pede para que nós sejamos passivos. A Bíblia pede para que nós sejamos ativos nas nossas ações. Então, eu acho que o avivamento, ele é muito uma questão de nós olharmos para as Escrituras e ver o que as Escrituras estão pedindo pra gente. Dessa forma, eu acho que um dos grandes exemplos de avivamento é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um avivamento muito grande, sabe? De nações e pessoas que estavam extremamente longe da Bíblia, da doutrina sincera de Deus. A Reforma Protestante veio e consertou esse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que o avivamento, ele está completamente intrínseco à Bíblia e ao ensino da Bíblia. Até porque, gente, enfim, talvez eu devesse fazer um vídeo sincerão desse daqui só explicando por que as pessoas deviam ter vergonha na cara, parar de querer ficar doido no espírito sem ler a Bíblia, sem entender a Bíblia, sem ganhar maturidade espiritual. E maturidade espiritual não é saber falar em línguas, ou saber falar em línguas dormindo, não. Maturidade espiritual é você tomar boas decisões na sua vida, decisões que agradem a Deus e que você possa aconselhar os outros, ajudar os outros a se formarem melhores cristãos. Isso é maturidade espiritual. E isso envolve avivamento, tá bom? Por exemplo, uma igreja bem avivada é uma igreja muito bem fundamentada na doutrina da fé, nas doutrinas da Bíblia, e que tenham pessoas maduras, sabe? E que pessoas que, inclusive, conheçam o que é o evangelismo, o verdadeiro evangelismo, o senso de missão da igreja, né? Enfim. O segundo ponto, dentro dessa ideia de teologia do avivamento que eu gostaria de trazer, é por que deve, ok? Uma ênfase aqui. Por que deve haver um avivamento ou nós devemos buscá-lo muito mais agora do que na época do Descende? Eu já gostaria de deixar bem claro que eu não sou descendeiro, eu não sou um descender, tá bom? Eu tenho muitas críticas a esse movimento, ao movimento do Dunamis, e que se, por exemplo, eu tivesse a oportunidade de sentar e conversar com uma dessas pessoas, eu adoraria. Mas, por que eu falo do Descende agora, né? Porque nessa época do Descende eu achei isso, assim, cômico. Novamente, eu não tô rindo da cara, mas eu achei, no mínimo, curioso. Na época do Descende, houve muito essa questão do avivamento. Muito essa questão do avivamento. Nossa, porque o Brasil vai ser uma nação missionária, o Brasil, eu vim aqui dos Estados Unidos e eu trouxe uma revelação, e vocês, sabe, não é mais os Estados Unidos, não é mais a Europa, quem vai levar missionários são vocês e tal. Trazendo essa coisa de repente, quando Jesus ele fala de nações, ele estava pensando na bandeira do Brasil, sabe? Mas enfim, é uma crítica toda à parte. Houve essa questão de avivamento aqui no Brasil muito, muito forte. Novamente, a gente teve que trazer americano aqui para falar isso pra gente, como se não houvessem teólogos bons brasileiros que soubessem ler o cenário atual da situação no Brasil. Mas, por que eu acho que hoje em dia nós devemos buscar isso com mais empenho do que naquela época? E aí que eu acho, vou voltar àquela questão que foi cômica, né? Houve todo esse movimento, todo esse ardor, toda essa coisa assim pra cima. E em seguida, assim, gente, em seguida veio a pandemia. Não pode viajar, não pode agrupar, as igrejas fecharam, tiveram que fechar e tal. Foi um horror. Tá sendo um horror até hoje. Por isso que eu acho que foi, entre aspas, cômico, né? Mas voltando ao assunto, por que agora nós devemos realmente buscar mais? Porque agora, ao contrário de antes, a igreja realmente está muito fria. A igreja está muito, 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 muito fria. Antes aconteciam os cultos normais, sabe? Se antes alguém achava que a igreja antes da pandemia estava fria, Jesus Cristo, cara, agora então nós viramos pedra de gelo. Porque por conta da pandemia, o fechamento das igrejas, o fechamento de congressos, o fechamento de um monte de coisa, muita gente vai parar de ir pra igreja, muita gente vai desanimar da fé, vai deixar de ser crente, ou pelo menos vai se desviar. As pessoas largaram muito do ardor de ir no culto, de adorar a Deus, de aprender mais sobre Deus, porque não tem mais isso, porque, sabe, não podia mais ir na igreja. Por isso que, tendo em vista o cenário atual, gente, eu acho que faz sim sentido, principalmente para as lideranças do Brasil, começarem a olhar para o que tá acontecendo agora e como que nós vamos retomar, velho, tá ligado? E não é retomar o mercado de congresso, não é retomar o mercado de igreja, não, velho, é retomar uma vida espiritual das igrejas que seja de uma forma sadia. Pô, as pessoas deixam de fazer as coisas, não, sabe, ficou 2 semanas sem ir, não vai mais. Pessoas que tiveram todas as oportunidades do mundo nesse último ano para desviar, para fazer besteira, sabe? E de repente fizeram. E de repente agora estão longe da igreja, longe de Deus. Então realmente,
a igreja perdeu muito. A igreja perdeu muito nesse ano de pandemia. Além de nós termos perdido irmãos da igreja, nós perdemos espaço social, nós perdemos voz, nós perdemos chance de expor a fé às pessoas ao nosso redor. E talvez até seja isso daqui, essa conversa que eu tô tendo com você nesse momento, seja até um apelo pra, se você é um crente sincero, busca renovar a sua fé. Busca isso, vá olhar no princípio da sua fé, lembre-se dos momentos de maior, ardência da sua fé. Leia a Bíblia com maior cor, escute louvores, ore o tempo inteiro, porque são momentos difíceis para a igreja. Aqui eu não estou profetizando nada, ok? Mas eu acho que é uma coisa inclusive racional, que faz parte do você pensar ministério, do você pensar a igreja e você refletir pro futuro. É necessário que nós agora, se você é crente sincero, que você se empenhe, porque se antes... É engraçado como que isso sim é uma coisa cíclica e que na verdade nunca vai acabar, né? Quando Jesus ele falou que faltam trabalhadores para a obra, é uma coisa crônica, sabe? E ainda mais depois desse tempo de um ano quase, em que a igreja está sendo prejudicada por conta da pandemia, gente, mais do que nunca, ou mais do que nos últimos 10 anos, nós precisamos de trabalhadores na vinha, sabe? Nós precisamos de pessoas sérias na igreja, que atuem de forma séria e que aprendam de forma séria, que ensinem e servam de forma séria. Enfim, eu gostaria de encerrar agora toda essa reflexão. Eu acho que eu já falei pra caramba e tal sobre avivamento, sobre revelação nos dias de hoje. A questão da revelação é muito mais importante, tá? Pra você não cair num erro de, oh meu Deus, eu vi no Instagram que alguém teve uma visão, ou até você vê alguém tendo uma visão e tal. Eu não desvalido a experiência religiosa que essa pessoa teve, tá bom? Mas nós não podemos interpretar, seja lá o que aconteceu, como uma revelação divina, como algo que sobrepõe as escrituras. Muito pelo contrário. Qualquer revelação, qualquer profeta aí que meta ter na tua igreja, tudo que essa pessoa falar deve ser medida de acordo com a revelação das escrituras. As escrituras, elas estão acima, gente. As escrituras estão acima de autoridade de pastor, as escrituras estão acima de qualquer guru que você vai achar por aí. A Bíblia está acima de pregador de congresso, pregador americano, tá bom? Tá acima de profeta da sua igreja, de apóstolo de não sei da onde. A Bíblia está acima. E principalmente, gente, e aí por que eu, ainda mais uma das coisas que eu tenho me empenhado aqui no canal, justamente porque a Bíblia é tão importante, que você tem que saber interpretar direito a Bíblia. Sabe, não adianta alguém pegar e jogar Malaquias e querer te obrigar a dar o dízimo e você cair nessa. Porque se você interpretar bem a passagem, você não vai cair nessa. Você não vai acreditar no que a pessoa está falando para te obrigar a dar o dízimo. Mas enfim, porque você vai ter que saber interpretar bem a Bíblia para julgar, seja lá quem estiver falando, porque a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Não tem ninguém que tenha autoridade espiritual sobre a sua vida. Ninguém tem isso. Quem tem autoridade espiritual sobre a sua vida é a Bíblia. Agora, se um pastor ele vier te aconselhar, obviamente, ele não vai ir no poder da autoridade dele. Não. Quem for falar com você vai ir no poder da autoridade da Bíblia. Mas enfim, eu acho que eu falei tudo que eu queria ter falado. É uma coisa que me deixa muito ansioso, porque crente desesperado achando que Jesus vai voltar amanhã é uma coisa que nós não precisamos, sabe? Embora anime a pessoa a princípio, a longo prazo essa pessoa vai ficar, sabe, desesperançosa, vai ficar morna, porque teve uma expectativa que não foi atendida. Mas enfim. Gente, esse daqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Como eu falei, isso daqui na verdade é uma conversa, você pode deixar aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Se você concorda comigo ou discorda de mim, fala aí nos comentários o que você acha dessa coisa de avivamento, se eu tô certo, se eu tô errado. Bem, eu defendo minhas posições, mas você tem todo o espaço do mundo aqui pra argumentar. Novamente, eu não tô aqui pra brigar com ninguém, essas aqui são só as minhas visões e tal, e do que eu acredito. Por favor, se inscreva, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.